E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Quer ouvir uma história real e que o final vai te surpreender? Então preste atenção. A história que eu vou falar, ela está aqui na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 16. Fala a respeito de dois homens de Deus chamados Paulo e Silas. Eles foram chamados pelo próprio Espírito de Deus para pregar em uma cidade chamada Filipos. Quando eles chegaram nessa cidade, eles procuraram um lugar onde eles pudessem fazer orações e pregar o evangelho. Eles encontraram um lugar na beira de um rio e eles foram para lá e começaram a fazer orações. Tinha algumas mulheres lá. Entre essas mulheres, tinha uma mulher chamada Lídia. Essa mulher era temente a Deus. Ela creu no que eles falaram, creu no evangelho, na pregação deles. E a família dela e ela foram batizadas. Como forma de gratidão, Lídia chamou Paulo e Silas para passar uns dias lá na casa dela. E eles aceitaram. Então eles ficaram alguns dias morando com Lídia e a família. Durante esse período, todos os dias, eles iam orar e pregar o evangelho na cidade. E aconteceu que uma jovem começou a persegui-los e começou a falar no meio das pessoas dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo e eles vieram para pregar a salvação. Esses são servos do Deus Altíssimo e eles vieram para pregar a salvação. Teve uma hora que Paulo não aguentou mais. Ele se virou para ela e disse: sai dela, espírito de adivinhação. E no mesmo instante, a menina foi liberta. Só o que ele não sabia é que essa menina era explorada por alguns homens que utilizavam isso para ganhar dinheiro às custas dela. Então ela fazia adivinhações e as pessoas pagavam esses homens. Esses donos dessa jovem ficaram revoltados contra Paulo e Silas e começaram a instigar as pessoas daquela cidade a ficar contra eles. Começaram a dizer que eles estavam ali trazendo desordem, falando sobre costumes que eles não podiam ter porque eles eram romanos e etc. Até que eles convenceram as pessoas e as autoridades, e essas pessoas se reuniram, pegaram Paulo e Silas, deram uma surra neles, rasgaram a roupa deles no meio da rua e levaram eles para a prisão. Eles foram presos injustamente. Quando eles estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles começaram a adorar, a louvar, a agradecer a Deus por aquela situação, porque na cabeça de Paulo e Silas, estar sofrendo por aquele propósito era algo muito nobre, era maravilhoso. Então eles começaram a adorar, começaram a agradecer a Deus por aquilo e aconteceu algo sobrenatural. A prisão tremeu e as grades das portas das cadeias se abriram. Nesse momento o carcereiro ficou desesperado. Quando ele entrou e viu as portas abertas, ele já pegou a espada para... Isso mesmo, essa palavra aí. Quando ele ia fazendo isso, Paulo e Silas disse: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém saiu. Nesse momento, o carcereiro se ajoelhou diante de Paulo e Silas e perguntou o que ele deveria fazer para receber a salvação. E aí Paulo e Silas pregaram para ele, ele creu, ele convidou Paulo e Silas para ir na casa dele, a família dele creu, foram batizados e olha só que história maravilhosa. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu gostaria que você atentasse para algo muito interessante que eu observei lendo essa história. As emoções desses dois homens de Deus, as emoções de Paulo e Silas, eles estavam sendo injustiçados. Eles estavam sendo espancados injustamente e tudo que eles queriam era libertar aquele povo. Tudo que eles queriam era pregar o evangelho, era concluir a missão deles. Mas eles foram envergonhados, rasgaram as roupas deles em praça pública, espancaram eles e prenderam eles. E o que eles fizeram? Eles se revoltaram contra aquelas pessoas, contra aqueles homens que instigaram esse movimento por vingança? Ou eles se revoltaram contra os carcereiros, contra a prisão, ou contra Deus, que mandou eles irem lá pregar o evangelho? A resposta é não. Eles não se revoltaram nem contra aqueles que feriram ele, nem contra Deus, nem contra ninguém. Pelo contrário, a ação deles foi algo completamente diferente. Por quê? Porque eles eram homens que tinham completo controle emocional. É isso que eu quero falar para você. A respeito do controle emocional. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. E não deixar que elas controlem, que elas governem as nossas vidas. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, grande quantidade das pessoas do mundo, elas são enganadas, elas são iludidas pelas suas emoções. Elas acabam se tornando prisioneiras das suas emoções. Por quê? Porque elas não sabem como controlar. Elas não são como Paulo e Silas, que têm um propósito claro, que não interessa o que aconteça ao redor delas, elas sempre vão estar olhando para o propósito, que não são as circunstâncias. Não é a circunstância que determinou qual seria a ação de Paulo e Silas, e sim Paulo e Silas que determinaram qual seria a ação deles diante da circunstância. É o contrário. Veja só como o mundo nos faz acreditar que esse mundo, que as ilusões emocionais, que as ilusões da nossa mente são reais, são verdadeiras. Quando eu cedo ao controle das minhas emoções, quando eu não sei controlar as minhas emoções,
quando eu não sei controlar os meus pensamentos. Você pode estar se perguntando, mas isso é impossível. Como é que eu vou controlar os meus pensamentos? Não, não é impossível. Não é impossível. Paulo e Silas conseguiam fazer isso. Outros profetas, outros homens de Deus faziam isso. Esse é o perfil daqueles que pertencem ao reino, porque nós precisamos aprender que não somos apenas um corpo, nós somos alma, espírito e corpo. Corpo, alma e espírito. Se a nossa alma ela estiver sem controle, sem governo, nem o nosso corpo, nem o nosso espírito vai estar bem, porque nós funcionamos como 3 em 1. Precisamos aprender a controlar as nossas emoções e sair do mundo de ilusão que nós criamos. Nós vivemos atolados em um mundo ilusório que foi criado por meio do mundo, da mídia, das coisas, dos acontecimentos. E nós esquecemos que existe um Deus que é real. E que aqueles que utilizam da fé real, da fé verdadeira, a fé de Paulo e Silas não era algo ilusório, não era uma emoção, era uma coisa racional, era algo real. A fé, ela é razão, ela é real, ela não é emoção. E é por isso que muitas pessoas se enganam, porque elas acreditam que a fé é emoção e ela não é emoção. O que você precisa entender é, as suas emoções, elas podem sim ser controladas. Os seus pensamentos, eles podem sim ser controlados. Eu já falei algumas vezes a respeito de como funciona o sistema operacional humano, que nós recebemos os estímulos, e esses estímulos, eles entram pelos nossos ouvidos, os nossos olhos e pela nossa boca. Se eu sei que os meus pensamentos e as minhas emoções, elas são geradas por meio de estímulos, o que eu preciso controlar? Eu preciso controlar as entradas dos estímulos. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido e o que eu tenho falado tem gerado esse tipo de pensamento e gerado emoções. Vícios emocionais que foram gerados por meio de traumas da infância, por meio de acontecimentos na sua adolescência, que você não conseguiu ressignificar. Foi sendo criado pequenas prisões na sua mente, criando crenças que lhe limitam, que lhe impedem de vencer, de avançar e de até mesmo exercer a sua fé. Essas crenças, elas são prisões. Elas são prisões que lhe impedem de viver a vida que é para você viver, de viver o seu propósito real. Quando você consegue ter o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, quando você faz a ressignificação dos acontecimentos que trouxeram vícios emocionais, traumas, feridas, você consegue sim ter o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Mas você precisa querer, você precisa buscar isso. Você precisa atentar da importância que é ter uma alma saudável. Se eu não cuido da única coisa que eu tenho responsabilidade sobre isso, porque a única coisa que você tem responsabilidade sobre é a sua vida. Você não tem responsabilidade sobre a vida das pessoas lá no mundo. Você tem sobre a sua vida. Então é a sua vida que você precisa cuidar. São as suas emoções, é o seu corpo, é o seu espírito que você precisa cuidar. Quando nós entendemos a respeito das emoções, nós percebemos que as nossas falas, aquilo que nós falamos, influencia muito nas nossas emoções. Muitos de nós temos vícios de linguagem que nos autoamaldiçoam. Vícios de linguagem que nos impedem de avançar na vida, de prosperar. Muitos de nós temos crenças limitantes dentro da nossa mente que nunca vão deixar ter uma fé genuína e acreditar na realidade. Muitos de nós estão presos em um mundo de ilusão, cheio de crenças limitantes, cheio de pensamentos fantasiosos que não são reais, que são alimentados diariamente pela mídia, pelas novelas, pelos filmes e por várias coisas que o mundo tem oferecido para nos enganar. E se nós não atentarmos, se nós não entendermos do que se trata, nós vamos passar a vida toda como zumbis, como escravos da nossa própria mente. Então eu contei essa história para que você percebesse a diferença de um filho de Deus, de um homem, de uma pessoa que tem o controle emocional, daquela que não tem o controle emocional. Como seria você se você estivesse numa situação como a de Paulo e Silas? Se você fosse espancado, envergonhado, colocado dentro de uma prisão, quais seriam as suas emoções? Quais seriam as suas reações? Você adoraria a Deus? Ou você espraguejaria, se zangaria e nunca mais ia pregar o evangelho? Ia se revoltar contra Deus? Será que você é o governante das suas emoções ou é as suas emoções que governam a sua vida? Qual é a solução? A solução é fazer como esses homens fizeram. Paulo e Silas eram homens completamente entregues ao propósito, completamente entregues à intimidade com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Como é que eu sei disso? Porque o Espírito de Deus disse, Paulo, vá para Filipos. E ele foi. Ele era um servo de Deus, conduzido pela vontade de Deus. O Espírito de Deus falava com ele. Isso mostra que ele tinha intimidade. A intimidade com Deus nos ajuda a ter esse controle emocional. Claro que você precisa conhecer a verdade sobre a sua mente, sobre as suas emoções.
Mas você tendo intimidade com Deus, isso vai lhe ajudar de uma forma extraordinária. Então, o primeiro passo, comece a ter contato direto com a fonte. Comece a ter contato direto com Deus. Aprenda, busque, queira saber mais. Não se contente com uma vida controlada pelas emoções. Não se contente com uma vida sendo controlada por um mundo de ilusão, que é o mundo das emoções.